E se você precisasse caminhar 3 dias inteiros sabendo que, ao final dessa jornada, teria que matar com suas próprias mãos a única pessoa que dá sentido à sua existência? Um homem de 100 anos, que passou décadas esperando pelo impossível, recebe na madrugada uma ordem que congela o mancha vermelha escura nas veias. Sacrifique seu filho. Não o entregue. Não o ofereça simbolicamente. Mate-o. Queime-o. Reduza a cinzas o milagre que você esperou a vida toda. O nome desse homem é Abraão. O nome do filho é Isaque. E o que acontece no topo de uma montanha chamada Moriá vai expor a fronteira mais sombria entre fé e loucura, entre amor e obediência, entre o humano e o divino. Para sentir o peso do que está prestes a acontecer, você precisa entender quem era Isaque, não apenas um menino. Ele era a materialização de uma promessa que desafiou a biologia. Abraão e Sara eram estéreis, velhos, descartados pelo tempo. Até que uma risada nervosa ecoou na tenda quando um mensageiro anunciou o nascimento. Isaque significa ele ri. E durante anos, aquele riso preencheu o deserto, trouxe cor ao acampamento, significou que Deus cumpre o que promete. Mas agora, no silêncio da noite, uma voz atravessa a escuridão e pede exatamente aquilo que havia prometido de volta. Não é um teste qualquer, é um confronto direto. Quem você ama mais? O presente que eu te dei ou eu? Toda a esperança de uma nação futura estava depositada naquele jovem. Sacrificá-lo seria apagar o futuro, trair a promessa e mergulhar no absurdo. E ainda assim, Abraão levanta antes do amanhecer, sela o jumento, pega lenha, fogo e uma lâmina afiada. A jornada dura 3 dias. 72 horas de agonia silenciosa. Imagine o som ritmado dos cascos batendo na terra seca, o vento quente do deserto chicoteando os mantos, a poeira subindo em nuvens espessas. Isaque caminha ao lado do pai, inocente, confiante. Ele carrega a madeira nas costas sem saber que está carregando o próprio altar. Abraão segura a tocha e o cutelo. Cada passo é uma oportunidade de recuar. Cada respiração, uma chance de gritar para o céu. Isso é loucura. Mas ele não para. Ele continua. Durante 3 dias, o céu permanece mudo. Deus não explica, não justifica, não ameniza, apenas espera. Aquele silêncio é quase insuportável. É como caminhar para dentro de um abismo sem fundo, onde a única luz é uma ordem que parece contradizer tudo o que você conhece sobre quem Deus é. No 3º dia, quando a montanha já está à vista, Isaque finalmente pergunta. A voz dele é clara, cheia de curiosidade honesta. Meu pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O coração de Abraão explode em pedaços naquele instante. Ele poderia ter dito a verdade, poderia ter desabado, mas a resposta que sai de sua boca é carregada de uma fé tão profunda que beira o incompreensível. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele não está mentindo. Ele está declarando algo que nem ele mesmo entende completamente. Está dizendo que quando o homem chega ao limite absoluto de sua capacidade, o divino precisa intervir. É uma profecia, um mistério envolto em dor. E os dois continuam subindo juntos, pai e filho, em direção ao topo da montanha, onde tudo será decidido. Eles chegam ao cume. O vento sopra forte ali em cima. Abraão começa a empilhar as pedras, uma a uma, construindo o altar com as próprias mãos trêmulas. O som da madeira sendo colocada é seco, definitivo. Isaque observa, talvez ainda sem entender, até que Abraão se aproxima dele, e naquele momento, tudo muda. Ele amarra o filho. As cordas apertam os pulsos. Isaque está deitado sobre a lenha. Não há registro de resistência, apenas confiança absoluta. Ou talvez, choque. Abraão ergue a lâmina.
O metal reflete a luz brutal do sol. O braço está estendido, os músculos tensos, o rosto contorcido em uma expressão que mistura obediência, agonia e rendição total. Tudo está pronto. O vento para. O tempo parece congelar. A lâmina começa a descer. E então, no último fragmento de segundo, antes que o aço toque a pele, o céu se abre. Uma voz corta o ar como um relâmpago. Abraão, Abraão, não encoste no menino. O braço congela. A lâmina para no ar. O teste acabou. Deus viu o que precisava ver. Um coração totalmente entregue, sem reservas, sem negociação. Abraão se vira, ofegante, e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. A substituição acontece. O mancha vermelha escura que escorre não é o de Isaque. É o do animal provido por Deus. Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá. Mas essa história não termina ali. Séculos depois, naquele mesmo monte, outro pai entregaria seu filho único. Mas naquela vez, ninguém gritaria do céu para parar. Naquela vez, o sacrifício seria completo. O que aconteceu no Monte Moriá não foi crueldade divina. Foi revelação. Abraão descobriu que Deus não queria o filho dele. Queria o coração dele. Totalmente. Sem divisão. Sem ídolos disfarçados de bênçãos. E quando ele provou que estava disposto a entregar até o mais precioso, Deus devolveu tudo e ainda providenciou o substituto. Essa é a inversão brutal e bela do Evangelho. Nós merecíamos o altar, mas outro tomou o nosso lugar. Essa história expõe a essência da fé verdadeira. Ela não negocia, não calcula, não protege. Ela confia até o ponto da loucura aparente, porque no limite da nossa força, Deus age. No fim da nossa capacidade, Ele provê. E o que parecia o fim da esperança se torna o início de uma revelação que atravessa milênios. Se essa jornada mexeu com você, se essa história tocou algo profundo dentro do seu peito, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus provê, mesmo quando tudo parece perdido. E se inscreva no canal Bíblia, porque toda semana a gente mergulha fundo nas histórias mais intensas, reais e transformadoras da fé. Ativa o sininho, porque você não vai querer perder o próximo. Hoje, você também tem o seu Monte Moriá. Pode ser um relacionamento, um sonho, um medo, um vício ou até uma promessa que você está segurando com tanta força que ela virou um ídolo. A pergunta que Deus faz não mudou. Você confia em mim o suficiente para soltar? Porque quando você coloca no altar aquilo que mais ama, você descobre que Deus não quer tirar. Ele quer ser o primeiro. E quando Ele é o primeiro, tudo o resto encontra o seu lugar. Até a próxima história. Fique com Deus.